Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos graxos insaturados. Eu tenho certeza que vocês já viram aquelas propagandas que vendem cápsulas de ômega 3, ômega 6, ômega 9, e esse vai ser o assunto da nossa aula, então, explicando por que é tão importante a ingestão desses ácidos graxos. Para a gente começar, vamos lembrar o que significa eu falar ômega 3 ou ômega 6. Então, normalmente, quando a gente desenha a estrutura química de um composto e a gente quer contar os carbonos dessa estrutura, a gente começa a contar lá do grupo funcional, certo? Quando a gente chama esse composto pelo nome de ômega, a gente está contando do último carbono no sentido do grupo funcional. Então, quando eu falo ômega 3, eu estou falando que a minha insaturação está no carbono 3 se eu contar de trás para frente. Então, aqui é um ácido graxo do grupo ômega 3. Então, aqui tem o meu carbono 1, 2 e aqui o 3, onde está a minha insaturação. Quando eu falo ômega 6, é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 em saturação. O ácido graxo do grupo ômega 3 que a gente vai discutir hoje é o ácido linolênico. Para que eu preciso desse ácido linolênico? Ele vai servir como precursor para o ácido eicosapentanoico, que é o que eu realmente preciso e eu não consigo produzir. Por que eu não consigo produzir? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que ele tem insaturações além do carbono 9. E as nossas enzimas chamadas dessaturases, elas não conseguem fazer essas insaturações. Elas conseguem saturar até o carbono 9 e não depois disso. Então, eu vou usar o meu ácido linolênico como precursor para conseguir montar o ácido eicosapentanoico. A estrutura do meu ácido linolênico está aqui. Então, ele tem 18 carbonos, 3 insaturações. Essas insaturações estão entre o carbono 9 e 10, 12 e 13 e 15 e 16. Desenhei aqui a estrutura para a gente conseguir observar bem certinho. Como que eu vou fazer essa transformação? A partir das enzimas chamadas elongases. Então, essas minhas enzimas, elas vão adicionar carbono na estrutura para mudar o lugar das insaturações. Não faria sentido eu adicionar carbono aqui no final da estrutura, senão as minhas insaturações não iam mudar de lugar. Então, onde que eu preciso adicionar carbono? Logo aqui, depois do grupo funcional. Ao adicionar esses carbonos aqui logo depois do grupo funcional, eu vou conseguir que essas insaturações elas fiquem mais distante ainda do grupo funcional. Então, a minha insaturação, que antes estava entre o carbono 9 e 10, agora ela vai estar entre o 11 e o 12. Por quê? Porque eu coloquei mais 2 carbonos aqui. A insaturação que estava entre o 12 e o 13 agora vai estar entre o 14 e o 15. E a que estava entre o 15 e o 16 vai ficar entre o 17 e o 18. Além disso, eu vou usar então as minhas dessaturases para colocar mais 2 insaturações, entre o carbono 5, 6 e entre o 8 e o 9. Lembrando então que essas aqui eu consigo fazer porque elas ainda não passaram do número 9. Então, mas para que eu preciso desse ácido eicosapentanoico? É ele que vai dar origem aos eicosanoides. E quando eu falo eicosanoides, eu estou incluindo prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos. Quais desses vão ser formados? Tudo vai depender, então, da enzima que vai agir. Quando eu tenho a enzima COX agindo, eu tenho formação de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. E quando a minha enzima é a LOX, eu tenho a produção de leucotrienos. E o que essas substâncias elas fazem? As prostaglandinas, vindas do ômega 3, elas têm ação anti-inflamatória. As prostaciclinas, elas têm ação relaxante sobre o músculo liso. E os tromboxanos têm ação antitrombótica, enquanto os meus leucotrienos diminuem resposta alérgica. Quando eu falo do ômega 6, então aqui eu estou falando sobre o ácido linoleico. Ele possui uma estrutura de 18 carbonos com 2 insaturações. Ele tem uma insaturação entre o carbono 9 e 10 e outra entre o carbono 12 e 13. Aqui está a estrutura dele. Esse ácido linoleico,
ele é utilizado como precursor para formar o meu ácido araquidônico. Então, assim como no ômega 3, aqui eu também vou ter ação das elongases e das desaturases, transformando a estrutura do ácido linoleico em ácido araquidônico. Então, eu vou adicionar 2 carbonos aqui logo depois do meu grupo funcional para deslocar, então, essas insaturações. Aqui, a minha insaturação que ficava entre o carbono 9 e 10 agora está entre o 11 e o 12. E aqui ficava entre o 12 e 13, agora eu falo que ela está entre o 14 e o 15. Por quê? Porque eu adicionei 2 carbonos aqui logo depois do grupo funcional. E além disso, eu vou colocar mais 2 insaturações com as minhas enzimas dessaturases. Lembrando, aqui ela está entre o carbono 5, 6 e o 8 e 9. Não passou do meu carbono número 9, tudo bem? O meu ácido araquidônico, então, assim como o meu ácido eicosapentanoico, vai sofrer ação de COX e LOX. Aqui, porém, o meu ômega 6, ele vai produzir prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos com ações contrárias às que foram produzidas aqui a partir do ômega 3. Então, a minha prostaglandina aqui, ela tem ação inflamatória. A minha prostaciclina, ela tem ação de contração de músculo liso. O meu tromboxano, ele favorece a formação de trombos e os meus leucotrienos têm favorecimento de resposta alérgica, tudo bem? Outra coisa que é importante a gente observar aqui do ômega 6 é que ele tem ele pode sofrer ação de 2 tipos de COX. Então, o meu ácido araquidônico pode sofrer ação da COX-1 e pode sofrer ação da COX-2. Qual que é a diferença? A COX-1, ela está sempre na célula, por isso ela é chamada de constitutiva, enquanto a minha COX-2, ela é induzida. Ela só aparece, então, quando eu tenho uma grande quantidade de ácido araquidônico, quando eu tenho grandes estímulos inflamatórios, então eu vou ter ação também da COX-2. Tanto o ácido eicosapentanoico quanto o meu ácido araquidônico, eles vão ficar armazenados na minha membrana celular na forma de fosfolipídios. Então, eu coloquei aqui a estrutura para a gente lembrar como que é a estrutura de um fosfolipídio. E aqui, onde eu coloquei esse asterisco, é o local, então, onde vai ficar o meu ácido araquidônico ou o meu ácido eicosapentanoico. Quando eu tenho a necessidade de liberar, então, mais desses ácidos, eu vou utilizar a enzima chamada enzima fosfolipase A2, que vai quebrar essa ligação, liberando esse ácido graxo, para ele sofrer a ação da COX ou da LOX. Então, exemplificando, o meu ácido araquidônico, por exemplo, ele vai ficar armazenado na minha membrana plasmática na forma de um fosfolipídio aqui, onde eu coloquei esse asterisco. Se eu tiver um estímulo inflamatório muito grande, onde eu precise de ácido araquidônico sendo transformado, por exemplo, em prostaglandinas, o que vai acontecer? A minha fosfolipase A2 vai agir aqui, liberando esse ácido araquidônico para sofrer a ação da COX, tudo bem? Por que é importante a gente entender esse mecanismo? Porque aqui, onde tem o COX-1, COX-2 e fosfolipase A2, é onde eu tenho a ação dos anti-inflamatórios. Então, os meus anti-inflamatórios, chamados AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, o diclofenac, onde que ele vai agir? Ele vai agir inibindo COX. Se eu inibo essa COX aqui, que iria processar o meu ácido araquidônico, eu não tenho a produção de nenhum desses produtos. Ou seja, eu diminuo a quantidade de prostaglandina, diminuindo meu produto inflamatório. Enquanto que os meus anti-inflamatórios esteroidais, como os corticoides, eles vão agir aqui, inibindo a fosfolipase A2, que não vai conseguir, então, liberar o meu ácido araquidônico para sofrer a ação da COX. Aqui nesse esqueminha também fica fácil da gente entender as reações adversas dos anti-inflamatórios não esteroidais. Porque, assim, esses produtos aqui, eles não são produzidos somente quando eu tenho uma reação inflamatória. Porque aqui, ó, COX constitutiva, ela funciona o tempo todo.
Então, as minhas prostaglandinas, por exemplo, elas também atuam produzindo o muco no estômago, protegendo o estômago. Se eu inibo COX, eu paro de produzir prostaglandina. O que vai acontecer com o meu estômago? Eu posso ter uma úlcera gástrica, por exemplo, que é um dos efeitos mais comuns quando você ingere um anti-inflamatório não esteroidal por muito tempo. Basicamente é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não entenderam alguma parte, podem me chamar, que eu tento explicar de uma outra forma para ficar mais fácil para vocês, tudo bem? É isso.